Vamos conferir agora uma matéria especial sobre Regis e Moisés, atuais protagonistas de Guarani Ponte Preta. Como toda série ou filme, um jogo de futebol também possui os seus personagens principais e coadjuvantes. E antes de qualquer clássico, nada melhor do que apresentar aqueles que podem fazer a diferença para qualquer um dos dois lados. Na Ponte Preta, Moisés. E no Guarani, Regis. Duas peças que são de extrema importância nos atuais elencos e, além de tudo, são os líderes de gols e assistências das equipes no Brasileirão. E não é somente por isso que os dois chegam com status de principais nomes. Nos dois últimos derbys, foram eles quem decidiram. Ainda pelo Campeonato Paulista, em maio desse ano, foi a vez de Moisés deitar e rolar no Majestoso e comandar a vitória da Ponte por 3-1. Derby pelo primeiro turno da Série B, dessa vez no Brinco de Ouro, foi o meia do Guarani que fez o gol que deu a importante vitória ao Bugre. Sobrou com o Regis, ele dominou dentro da grande área, ele pé canhoto, bateu firme, mandou no fundo do gol da Macaca. Além desse gol contra a Ponte Preta, Regis também já marcou outros 7 na Série B e atualmente briga pela artilharia da competição. O meia voltou de lesão nas últimas semanas, mas para o clássico já está mais do que confirmado. Do outro lado, Moisés ainda segue como dúvida, mas também deve ir a campo amanhã à noite. O atacante da Ponte nessa temporada possui 5 gols na B-Zona e 3 assistências, números que fazem com que o jogador seja o principal destaque da Macaca em 2021. Mas nada disso que passou vai entrar em campo. E como todo derby, o clássico de amanhã pode preparar surpresas positivas para um ou outro torcedor. E o que nos resta é aguardar. O derby. Eu estou aqui vivendo o derby desde 1984, quando cheguei em Campinas. Não contei, acho que já narrei aí para mais de 40 derbys, 40, 50 derbys. É um clássico que produz heróis e vilões. Todo jogo é assim, dificilmente tem um. Até porque o futebol é jogo de erros, então a possibilidade de erro num clássico é enorme. E também tem a possibilidade de ter heróis. O cara que marca o gol da vitória, aquele que dá o passe magistral, como disse agora há pouco o Tigrão sobre o Carlão. Ou então um herói improvável, que foi o caso do Ludic, menino da base, ganhou uma oportunidade no derby, um dos maiores clássicos do Brasil, e marcou um gol. Ficou marcado para a história, entrou na galeria, na seleta galeria de artilheiros em derby. Neste derby, teremos heróis e vilões? É difícil saber, né? Muito difícil. Provavelmente sim. E quem serão eles? Não sei, talvez os mais improváveis. Talvez os mais improváveis. De repente o herói pelo lado do Guarani pode ser, sei lá, o Carlão de novo? Não, o Carlão não vai jogar. Bom, mas será que não vai jogar? Né? Não, o Andrigo está no banco, mas daí o Regis, se começar o jogo não está bem, entra o Andrigo e faz o gol. Então pode ser, por exemplo, o Andrigo e o Camilo. Olha só que doideira. Nenhum dos dois está cotado para começar o jogo, mas são jogadores importantes que estarão no banco. Palpite, mas é muito difícil. Eu me lembro de Isaías, que veio o técnico Valinhos, Isaías da Ponte, um volante menino da base. Veio o técnico da seleção brasileira, o Valinhos, para ver num derby de manhã, um sábado de manhã, no Moisés Lucarelli. Veio para ver Isaías para convocar para a base da seleção brasileira. Primeira bola que o Isaías pegou, meteu na gaveta, um golaço. Só que contra, né? Acontece, são coisas que acontecem. Aí tem o derby de 81, que é o derby do Birigui. A grande verdade é que cometeu uma falha, devolvendo uma bola que ia para escanteio, e o Serginho
fez o gol. Então, normalmente, Batista, marca mais o vilão do que o herói. É verdade. Marca mais. Você vê que eu estou falando aqui o derby do Isaías e o derby do Birigui. Eu não estou falando o derby do cara de louco, do Edmilson, que fez um gol de bicicleta. Nem o derby do Riena, que fez 3 gols num único jogo, né? Então, normalmente, marca mais o vilão. Tomara que não tenhamos vilões, né? Será melhor para o jogo. Mas a estatística é assim, né? Notícia ruim, ela é replicada 17 vezes. Notícia boa, 9. Então, parece que a coisa ruim, ela replica mais do que a coisa boa. Então, é estatístico isso. 17 para notícia ruim, 9 para notícia boa. Você quer 2 situações que, se acontecerem, são muito positivas? A primeira é gol do Lucão, por exemplo, nesse clássico. Se ele precisa de uma redenção e de uma confiança além da normalidade, é fazer um gol em derby. E do outro lado, digo a mesma coisa. Se a Ponte, por exemplo, conseguir vencer o jogo, ela consolida definitivamente a sua reação de uns tempos para cá. Então, são situações positivas que podem acontecer. Em 2003, o Riena estava se pegando de tapa com a torcida. Nós trabalhamos nesse jogo. O Riena era quase considerado persona non grata no Moisés. Vai no derby e marca 3. O Júlio Nascimento também sobre esse assunto aí de heróis e vilões, né? Tivemos um derby aí na Ponte com mais de 100 faltas. Aquele jogo não teve herói, não teve vilão, não teve nada, não teve gol. Todos foram vilões. Você acredita em heróis e vilões no 201, hein, Júlio? Olha, Batista, é difícil prever, né? A gente torce para que só tenha heróis, né? Mas dificilmente alguém não erra, né? Você mesmo fala que futebol é um jogo de erros, então alguém, de repente, acaba errando aí. Em relação aos prováveis protagonistas, os protagonistas diferentes do clássico, fugindo aí de Regis e Moisés, são grandes candidatos. No lado do Guarani, eu diria Bidu e Rodrigo Andrade, né? A Ponte Preta tem uma dificuldade, né? O Ivan com finalizações de fora da área, tem sido assim durante o campeonato, e são 2 jogadores que podem oferecer certo perigo para o Guarani. E do lado da Ponte, Rodrigão e Fecim, né? Já que o Rafael Martins é um goleiro com dificuldade nessa bola cruzada e às vezes no rebote, o Fecim tem sido um jogador de pegar bons rebotes na Ponte. E o Rodrigão sempre é uma arma muito forte na bola aérea. Então seriam 4 jogadores aí que eu indicaria que são prováveis protagonistas também, devido às suas características de jogo para esse derby 201.